Querida amada igreja do Senhor, eu serei bastante sucinto, sim. Não quero passar de 8 horas, também o tempo já me é curto. Mas quando nós abrimos a palavra nessa noite, para tratar dessa primeira missiva, dessa primeira carta, que escreve o nosso querido apóstolo João, certamente aos irmãos que estavam na igreja de Éfeso, quando ali por um tempo ele pastoreara, igreja essa que havia sido fundada pelo nosso querido irmão Paulo, agora estava nas mãos do apóstolo, do vidente, do ancião João, nos seus últimos dias de vida, antes de ir para a ilha prisão chamada Patmos. João ele escreve aqui essa missiva, e como de costume, querida amada igreja, ele vai tratar nessa primeira missiva, que é o 62º livro da Bíblia Sagrada, com seus 5 capítulos e 105 versículos. Essa missiva, querida amada igreja do Senhor, ela vai tratar de assuntos internos da igreja. Comentando com os colegas ali na empresa, nós chegamos a uma conclusão que as 13 cartas paulinas, as 13 missivas de Paulo, ele vai tratar de problemas da igreja. Ele vai tratar de assuntos que são tão latentes hoje nos nossos dias. Parece que Paulo já estava sabendo de como seria a igreja dos dias odiernos. Parece que Paulo já estava sabendo que a igreja do século 21 seria uma igreja problemática, que nós estaríamos cercados de pessoas que parece que nunca conheceram a Jesus. Da mesma forma, o apóstolo João aqui, ele está tratando de coisas, queridos amados irmãos, que como você sabe e conhece muito bem, já assumiu nos púlpitos. Às vezes nós passamos o mês todo, querido irmão mano, e não ouvimos a palavra pecado, e não ouvimos a palavra inferno. Nós ouvimos sermões durante todo o mês, durante todo o semestre, trimestre, e os pregadores que vêm à tribuna, eles falam das prosopopeias bíblicas, eles mostram seus conhecimentos teológicos, até mensagens de difícil interpretação, de mensagens que são necessários fazer uma exegese para que nós possamos entender. Os pregadores, como de costume, eles pegam a linha de raciocínio, pegam e botam no rabo de uma piaba e deixam que a piaba saia no meio do lago e eles não sabem mais onde eles começaram e nem onde a palavra termina. Daí porque, querida amada igreja do Senhor, a igreja deste presente século é uma igreja enferma, é uma igreja doente, é uma igreja que parece que está envolta em atadura, me permita a expressão, que chega a se sentir um mau cheiro ou a secreção que brota dessas ataduras. Perceba que o negócio não é mole. Perceba que a pregação hoje não é fácil. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada aqui nesta noite, você vai perceber que João, ele diz que nós somos filhos de Deus. E vai usar uma exclamação dizendo assim, nós somos sim filhos de Deus. João está dizendo, nós não somos filhos do diabo. Nós não somos filhos de Belial. Nós não somos filhos de Satanás. João, ele usa uma expressão, ou seja, ele está dizendo uma voz bastante audível para aqueles que estavam ouvindo ou que estavam lendo. Ele diz, nós somos filhos de Deus. Deus nos escolheu para ser os seus filhos. Só que, me permita nesta noite vos dizer, ser filho de Deus, ser chamado filho de Deus, existem algumas implicações que é necessário nós entendermos. Então você vai começar a entender nesta noite, me permita, é uma palavra de cunho pastoral, é uma palavra que normalmente só quem pode possuí-la, só quem pode ministrar é o pastor, porque esse sim tem liberdade e as ovelhas conhecem a voz do pastor. As ovelhas sabem quando o pastor está pregando para o bem delas. As ovelhas sabem quando é necessário uma admoestação pastoral. Queridos amados irmãos, algumas coisas implicam em ser filho de Deus. Algumas coisas é necessárias para ser filho de Deus.
Para ser filho do pastor Luciano, é necessário não somente o DNA, é necessário não somente as características físicas, não é necessário somente ter uma certidão de nascimento onde diga lá que eu sou, aleluia, o pai, a mãe, a genitora de Davi e de Luciano Júnior. E ser filha, aleluia, de Adriana não necessita normalmente ter somente o nome de Rebeca, não. Algumas coisas, alguns atributos que é necessário para ser filho. Então a expressão ser filho de Deus, você vai perceber que talvez alguns de nós estejamos distanciados disso. Talvez alguns de nós estejamos distantes disso. Porque Paulo ele vai dizer aqui, João vai dizer, melhor dizendo, que aquele que peca é do diabo. Aquele que peca é filho do diabo. A expressão aqui, quando ele diz aquele que peca, ele não está dizendo aquele que é pecador como eu, como você. Porque a Bíblia Sagrada diz que todo homem pecou. Por isso, destituído, ele se encontra da glória de Deus, ou seja, ele não tem mais acesso à glória de Deus. Ele não tem mais acesso a Deus Todo-Poderoso, porque ele é um homem pecador, e isso é bem verdade. O homem por si só, querida amada igreja do Senhor, ele não consegue aproximar-se de Deus. Você por si só, com a sua aparência, com a sua roupa, com tanto tempo que você tem de crente, com a sua eloquência, com a sua autoridade, com seus atributos ministeriais, isso não faz com que você se aproxime de Deus de forma alguma. Nós somos pecadores, mas há uma diferença implícita aqui nesse texto, onde está dizendo, querida noiva do Cordeiro. Aqui a expressão não é aquele que é pecador, é aquele que vive na prática do pecado. Olha para cá, há uma diferença muito grande de ser pecador, como eu sou e você é, e daquele que vive na prática do pecado, ou seja, não pode ser chamado de filho de Deus, não pode ser chamado, ainda que ele se chame, ou que alguém lhe rotule, ainda que alguém lhe chame por aí, coloque um slogan no seu carro, na sua cabeça, na sua roupa, bote uma faixa na testa, bote uma faixa na sua porta, escreva no seu quarto, pinte na parede da igreja, nada isso lhe torna ser filho de Deus. O que lhe torna ser filho de Deus é você abandonar o pecado. É você deixar o pecado de lado. É você correr, se distanciar do pecado. Porque se nós formos para as páginas verotestamentárias da Bíblia Sagrada, não há como falar de pecado. Não há como adentrar nessa questão de pecado e não falar do princípio. Você sabe muito bem, querida amada igreja do Senhor, que no capítulo de número 3 do livro do Gênesis, a Bíblia vai narrar certamente um divisor de águas na história da humanidade, porque vai existir ali o rompimento de uma comunhão, vai existir ali uma comunhão quebrada. Perceba que quando a serpente, perceba que quando o diabo começa a sua obra, quando ele vai começar a botar a sua obra em ação, ele vai começar com uma coisa chamada mentira. Ele vai começar o pecado com mentira. Então você perceba o que é uma mentira. A mentira nada mais é, querida amada igreja do Senhor, do que a propulsão, do que os motores que impulsionam o pecado. A mentira é aquilo que deu origem ao pecado, porque da mentira vem a rebelião, da mentira vem a rebelião, da mentira vem a separação entre Deus e os homens, porque Deus havia dito para Adão, Adão, não coma deste fruto, porque no dia que dele comer certamente morrerás. Adão sabia que não poderia comer do fruto. Adão sabia que se comesse, Deus havia falado que ele iria morrer. E perceba, querida amada igreja do Senhor, eu não conheço na Bíblia Sagrada nenhum texto que diga que o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, que ele havia mentido. Deus disse para Adão, louvado seja o nome do Senhor. Quer ter comunhão comigo, filho? Quer viver em comunhão com o teu Deus? Quer que eu te visite sempre? Quer que eu te revele as coisas? Quer continuar a ser meu amigo? Não come dessa árvore aí não. Perceba que quando o homem vai ouvir a mentira,
quando a mulher vai ouvir a mentira, ela vai trazer desgraça para toda a raça humana. Para vocês terem uma ideia, lá em Israel, todo ano, no período da Páscoa, mata-se um cordeiro, põe na mesa, traz as frutas, as ervas amargas para se lembrar do período do cativeiro e bota um candelabro em cima da mesa, um candelabro apagado. O dono da casa chama sua esposa e diante de toda a família diz: acenda o candelabro, por causa de você, mulher. A luz do mundo foi apagada. Para alguns isso é uma atitude de humilhação, mas eu digo que não. Isso é uma atitude de princípio, é uma atitude de cada um lembrar o que foi que fez. A mulher vem e tem que acender o candelabro, porque para os judeus Adão era a luz do mundo antigo. Adão era a luz que Deus havia feito. Adão era quem tinha comunhão com Deus. E a mulher, por ouvir a voz da serpente, por ouvir a voz do diabo, apagou essa luz. Então ela tem que acender o candelabro. Perceba, querida amada igreja do Senhor, que quando o homem peca com a sua mulher, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus tira eles do jardim do Éden. Deus o expulsa do jardim. Perceba agora uma outra coisa que me chama a atenção, é que quando Deus tira Adão e Eva, parece que estou vendo a cena, Adão agarrado com Eva, saindo do lugar mais belo de toda a terra, no lugar onde Deus havia preparado para que ele e a sua mulher vivesse eternamente e tivesse comunhão com ele. Parece que eu vejo a cena de Adão saindo com a sua mulher. E a Bíblia Sagrada diz que Deus coloca querubins na entrada do jardim. Deus não coloca um querubim, Deus coloca vários querubins na entrada do jardim do Éden, para que o homem não tivesse mais acesso. Mas não é somente isso. Na árvore que o homem havia usado, na árvore que o homem havia desobedecido, Deus coloca uma espada de fogo que ela vai envolvendo por toda a área onde está a árvore. É uma das cenas mais terríveis da Bíblia Sagrada. Na entrada do paraíso, vários querubins voando de um lado para o outro. E lá onde está a árvore, lá uma espada de fogo que fica também de um lado do outro. Ou seja, o homem, se ele passar pelo querubim, que ele não passa, ele não pode chegar à árvore porque tem uma espada. Perceba o que é pecado. Perceba qual é o pecado. Perceba o que é a separação de Deus. E hoje, neste presente século, onde nós já estamos vivendo, muito de nós, talvez de muitos que estão aqui nessa noite, já não tem uma vida de comunhão com Deus. Já não tem uma vida de ouvir a voz de Deus. Ouve alguma voz e acham que é a voz de Deus quando não é. Ouve alguma voz quando acham que Deus está falando, quando Deus não está. Porque a comunhão está rompida. Porque a comunhão foi separada. Porque a comunhão foi destruída. A querubim ainda na entrada do jardim do Éden. Ainda uma espada de fogo flamejante de um lado para o outro. Ou seja, o acesso do homem, aleluia, a presença de Deus já não se podia mais. Aí começa agora a obra do diabo. Aí começa agora as manifestações da obra do diabo no meio do povo. Vai começar o primeiro homicídio. O primeiro homicídio ele dá-se em Gênesis capítulo número 4. Por causa daquela mentira. Por causa daquele pecado. Agora vai ter homicídio, mas antes do homicídio teve a inveja. Perceba que depois da inveja teve o homicídio. Normalmente assim, quem tem inveja da outra pessoa não quer somente ter inveja, quer consumar o seu erro, quer consumar o seu sentimento. A Bíblia Sagrada, no livro de Tiago, capítulo de número 1, o capítulo todo vai dizer, você leu, se você leu como eu mandei, você viu lá, a Bíblia vai dizer, aquele Deus a ninguém tenta, porque Deus não pode ser tentado, mas diz, aquele a quem é tentado e fracassa pelas suas concupiscências, este é do pecado, torna-se escravo. O pecado consumado, o pecado gerado, ele vai gerar a morte. Perceba, querida, amada igreja do Senhor, o que é pecado. Pecado nada mais é do que morte. Romanos capítulo número 6, verso de número 23. A Bíblia diz, pois o salário do pecado é a morte.
A Bíblia Sagrada vai dizer em João capítulo número 8, verso 44, diz a Bíblia Sagrada que o diabo ele peca desde o princípio. Ele peca porque isso lhe é peculiar e ele é o pai da mentira. A única coisa que o diabo precisou, vem comigo, a única coisa que o diabo precisou para botar a obra dele em todo o sistema terreno foi da mentira. A única coisa que a Bíblia atribui a Satanás é a mentira. A única coisa que é falada para o diabo é a mentira. Você pode até me dizer de outras coisas, você pode até me falar de adultério, você pode até me falar de assassinato, você pode até me falar de roubo, você pode até me falar de fraude, você pode me falar do que você quiser. Mas tudo começou com uma mentira. Tudo começou, e quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Para Deus não tem mentirinha e não tem mentirão. Para Deus mentira, ela é mentira.